Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, antes de começar, antes de qualquer coisa, um ótimo, um feliz, um maravilhoso, o melhor de todos os anos, que seja esse 2026 para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que está assistindo a gente agora, e para quem está assistindo a gente no futuro, mas ainda dentro do ano de 2026, que vale para você os mesmos desejos do primeiro dia. Vamos lá, eu vou falar com vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque esse é o primeiro de um grupo de vídeos que a gente vai fazer para vocês nesse começo de ano, que é um começo de ano bem agitado, bem dinâmico no grupo, e que a gente tem algumas coisinhas do ano de 2026 para passar para vocês. A primeira delas, e a gente já, quem acompanha a gente pelas nossas redes sociais e quem já acompanha a gente há mais tempo já conhece. A primeira que eu vou falar para vocês é sobre o mastering, né? CX, o que é o mastering, né? Antes que venha essa pergunta, o que é o mastering? Bom, o mastering é um produto nosso que já tem alguns anos e, obviamente, se você não conhece o mastering, se você nunca ouviu falar do mastering e você está vendo esse vídeo, provavelmente você não nos acompanha, não acompanha nosso trabalho, não acompanha as nossas redes sociais, então já fica aqui um convite, uma sugestão para acompanhar os nossos trabalhos, acompanhar as nossas redes sociais e como a gente vai evoluindo o desenvolvimento do ano mês a mês, porque o Mastering já é um produto nosso de alguns anos, que a gente trabalha sempre uma vez por ano, sempre no comecinho do ano, que é o começo. No começo do ano é a época que a maior parte da moçada tem um pouco mais de tempo para ficar um pouco mais livre na frente do computador. O volume e a carga de jogos nos primeiros dias de janeiro é um pouco menor também, e por isso a gente usa essas datas, que são sempre 4 datas, para fazer o mastering. E a grande pergunta sobre o que é o mastering. O mastering é um grande encontro nosso com os nossos clientes, os nossos seguidores, as pessoas que trabalham com a gente, que a gente faz uma vez por ano para passar de uma vez todos aqueles conceitos que durante o ano vem picado, que durante o ano as pessoas às vezes ficam meio perdidas. Então aqui vai outra sugestão. Se você tem algum tipo de problema com algum conceito dentro da área de trading, principalmente, o Mastering é uma grande oportunidade para você ficar por dentro desses conceitos, conhecê-los melhor, ver ver e experimentar esses conceitos serem explicados e por que eles existem, tá? É uma coisa que são dúvidas que vêm durante os jogos, que vêm durante os eventos, que vêm durante os nossos planos, e a gente explica durante os planos, mas durante os planos existe toda a dinâmica do evento acontecendo. Então tem muita gente que tem esse problema. Então, às vezes, você está num plano com a gente, você está num acompanhamento com a gente, você já se sentiu perdido, ou você já viu um negócio que você não sabe de onde veio, ou então você está vendo um negócio, às vezes, diferente do que você viu numa outra vez. Provavelmente você não passou no Mastering. O Mastering é uma lista, ele é uma lista de todos os conceitos que vão ser aplicados durante o ano, à medida que o ano evolui, e didaticamente aqueles conceitos vão sendo incorporados à medida que eles vão entrando de maneira mais fluida e mais eficiente dentro do nível de aprendizado de quem está com a gente. Então, se você já trabalhou com a gente, ficou naquele pula-pula, vem, volta, vai, vem, e sentiu alguma coisa diferente, faltou um pouco de mastering para entender os conceitos, para entender a direção da coisa, faltou também dar continuidade, né? Dar continuidade àquele seu plano de carreira, aquele seu ano de aprendizado.
e ele vai funcionar. O Mestre é um grande encontro onde a gente fala principalmente sobre dois pilares: o pilar de desenvolvimento pessoal e o pilar de desenvolvimento técnico. Tá? Porque no dia a dia do mercado, no dia a dia do trading, tudo é uma grande mistura entre o que você conhece, domina e pratica de técnicas operacionais e o que você domina, pratica e controla sobre seus aspectos pessoais e como eles influenciam você no mercado e como eles influenciam você aplicar os conceitos que são necessários para determinados pontos do trabalho que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o Mestre é um grande encontro onde a gente fala especialmente sobre o desenvolvimento pessoal e como ele é importante e ele influencia no dia a dia operacional, como ele ajuda e atrapalha na aplicação das técnicas de operação e quais são elas, o que existe entre elas. Então, conceitos importantes como a diferença dos mercados, os mercados não são todos iguais, como a gente pode usar a construção de odd diferente em diferentes tipos de mercado, como o pré-live leva a uma decisão estratégica para um evento que vai acontecer em live, como acompanhar as equipes e ter conhecimento do evento que você está englobado de maneira extremamente específica, como isso é importante na hora de você desenvolver uma estratégia, ter um planejamento para o evento, trabalhar dentro da ladder, o que são as zonas de ladder e como elas são importantes a depender dos mercados que elas são aplicadas e dos tipos de mercado que elas existem, além dos próprios movimentos que o mercado faz. Que tipo de movimentos os mercados fazem? Os mercados sempre fazem o mesmo movimento, sempre andam na mesma direção, sim ou não, e por que sim e por que não? Além de todo o conceito que envolve mercados, odds, a famosíssima gestão de banca, e por que a gestão é tão importante, por que quem não segue os bons conceitos de gestão de banca num médio e longo prazo acaba sempre no mesmo lugar ou se encontra numa posição que ele está parado num platô, que ele não vai mais para frente nem para trás, porque ele sente dificuldade para passar aquele nível, porque aquele nível foi construído acima dos conceitos corretos de gestão de banco, e a pessoa não chega técnica e nem emocionalmente, nem pessoalmente preparada para trabalhar naquele nível. Então, o Mastering é sobre tudo isso. O Mastering é principalmente sobre a importância e como o pessoal e o técnico, principalmente isso, não é um ambiente que você vai encontrar tips, não é um ambiente que você vai encontrar a grande fórmula mágica do mercado, não é um ambiente em que você vai sair daqui sabendo qual é o grande truque para fazer XYZ, não. O mastering, como o próprio nome dele já diz, é acima de tudo isso. Ele é focado na relação entre o pessoal e o técnico e como essas duas vertentes elas conversam entre si e como quanto melhor for essa conversa, quanto melhor for essa simbiose entre elas, melhor a sua evolução e mais rápida ela é dentro do mercado. O Mastery é um encontro anual de 4 dias que a gente faz focado em conversar e apresentar todos esses tópicos, todos esses temas e como eles conversam entre eles e como um tanto pode alavancar como destruir o outro e como é importante que você entenda que tudo isso existe. O Master em 2026, ele vai do próximo dia 5 de janeiro até o dia 8 de janeiro. E diferente dos outros anos, onde o Mastering foi feito no período da tarde,
Neste ano, a gente vai fazer o mastering a partir do final da tarde até meio da noite. Para o quê? Para atender um pouco do que o pessoal que trabalha pediu para a gente. O pessoal trabalha durante o dia e chega em casa no final da tarde, acabava que não podia participar do mastering, ou então estava a maior parte do tempo do mastering no trabalho. Então, nesses próximos 4 dias, o dia 5, 6, 7, 8 de janeiro, os nossos horários serão entre o final da tarde e meio da noite, todos os dias, de segunda a quinta-feira da próxima semana. O plano já está aberto, quem quiser ter acesso já pode ter. Ele está sendo, quem acompanha a gente pelas redes sociais já sabe disso, ele está sendo negociado em vários lotes diferentes. Então, a gente segurou um preço muito melhor para quem fechou com a gente no dia 31 e agora no dia 1º a gente vai ter um outro preço para daqui a pouco e depois mais um outro preço lá já perto do dia 5. Então, se você tem interesse, se o mastering é um negócio legal, se você entendeu o que eu passei para vocês aqui, entre em contato com a gente, garanta a sua vaga no mastering o quanto antes você garantir a sua vaga, mais barato é o mastering esse ano. Então é isso, o mastering 2026 já está aí, a grande conversa sobre a simbiose tão importante que é o aspecto pessoal e o aspecto técnico, como um influencia no outro, e porque as pessoas que não conhecem a importância dessa simbiose ser extremamente balanceada e equilibrada, faz com que elas se percam no caminho a maioria das vezes. A gente se vê aqui no dia 5, 6 e 7 e 8 do mês de janeiro, semana que vem, para dar abertura e continuidade no mastering de 2026. Para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, consulta a gente nas nossas redes sociais. Todos os nossos contatos vão ficar na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Meus queridos, como eu falei para vocês, eu ia ser o mais breve possível. Esse é o primeiro de alguns vídeos que a gente vai distribuir para vocês nesses próximos dias. Desejar para todos mais uma vez um 2026 maravilhoso, com muita paz, muito sucesso, muita dedicação ao trading, muita dedicação à nossa área também, todos os dias. Isso é muito importante. Fiquem bem, cuidem-se, aproveitem sempre, e nós nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todo mundo.